vende essa calça verde. E eu pensei, cara, Deus, será que tá falando pra mim pra eu parar de usar calça? Por quê? Porque eu tava incomodada de usar calça nesses dias que eu tive esse sonho. Por quê? Porque eu tava sentindo que eu precisava ir para uma nova fase. Quando Deus está comunicando isso para você, você tem um sentimento. Quando aparece os símbolos, você vai sentindo. Exato. E é esse sentimento que traduz. Inclusive, oi, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom dia! O que Pedro pescava? Peixes. E o que aconteceu quando Pedro estava pescando? Jesus perguntou se eles queriam pescar homens. Quem que Jesus pescou? Pedro. Eu sou Pedro. Volta a fita aí. Ah! E eu fui Pedro, hein? Sou Pedro às vezes, hein? Sou uma pedra. E aí, seu Pedro, hein? Não foi isso que você falou outro dia? Foi. Nossa, isso é maravilhoso, porque quando eu falei que eu era Pedro, eu tava confessando que eu era uma pedra. Mas pedra em qual Aí sentido? agora, pedra é difícil. Pedro era Simão. O que é Simão? Simão significa cana. E o que é uma cana? Cana é uma coisa dobrável, que oscila, entendeu? Que é... Uma hora tá feliz, uma hora tá triste, uma hora tá bravo, uma hora tá bem, uma hora tá legal, outra hora não tá legal, uma hora tá acreditando, uma hora não tá acreditando. Não tem uma estabilidade, não tem. né? Principalmente nas emoções. E Jesus é quem? A rocha. E o que significa a rocha? É o lugar seguro, é o lugar estável, é o lugar eterno, é o lugar firme, é o lugar seguro, é o lugar onde ele leva a gente. E aí ele fala assim: Pedro, você vai ter uma parte de mim, você vai ter uma parte dessa rocha em você. Eu não vou mais te chamar de Simão, cana, eu vou te chamar de Pedro, rocha. E é em cima dessa rocha que eu vou estabelecer a minha igreja. Significa que o seu coração é maleável, o seu coração é ensinável, o seu coração é humilde para ouvir a Deus e para obedecê-lo, né? Para confiar nele, para ficar segura nele, para ficar estável nele e poder realizar as obras que ele preparou para você antes da criação do mundo. Isso tem a ver com aquele conceito que a gente está vivendo muito, que é sobre formação da identidade, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero perguntar. Pode, manda. Você passou por alguma experiência de mudança de nome ou de mudança de referência? Você sentiu que Deus mudou alguma coisa assim, alguma referência sua já? A gente vai falar hoje sobre isso. Inclusive, oi, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom dia! 2 horas depois... Feliz melhor dia da nossa vida. Estamos aqui com a Kel hoje, que acabou de nos fazer uma pergunta maravilhosa. Já vou contar pra vocês o motivo da gente estar aqui hoje, um dos motivos. Mas eu quero responder aqui a pergunta da Kel, que é a seguinte: Deus, Ele tem me chamado para entender a minha real identidade. Outro dia eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e perguntei assim: galera, o que vocês sentem quando vocês escutam a palavra pai? Algumas pessoas falaram paz, conforto, segurança. E esse é o lugar que o nosso Pai do céu nos traz. Mas muitas vezes nossos pais humanos, não só pais, né, mas humanos no geral, eles não nos trazem esse lugar. Eu inclusive estava aqui esperando a Kel e senti muito da gente orar sobre isso, porque Deus, Ele derrama um amor tão imenso, tão profundo, tão grande dentro de nós, a ponto da gente transbordar em forma de paciência, de compreensão para as pessoas. Porque quando as pessoas elas não podem ser esse lugar seguro pra gente, esse lugar de paz pra gente, é porque elas não estão encontrando dentro delas esse lugar de paz, esse lugar de conforto, esse lugar de saúde mesmo, sabe? E
A gente pode ter olhos de compaixão para essas pessoas, a gente pode ter olhos de paciência e interceder por elas, que essas pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Deus, que elas possam se aproximar da verdade, que elas possam ser boas para elas mesmas, sabe? Que elas possam buscar sabedoria, e sabedoria significa amar a si mesma. Que elas possam buscar Jesus, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a maior transformação de identidade que Deus tem feito comigo é me tirar da minha identidade terrena. Por exemplo, quando Jesus tinha 12 anos, ele sumiu. E a mãe dele, Maria, e o pai dele, José, procuravam ele. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava na sinagoga, fazendo o quê? Aprendendo, ouvindo, fazendo perguntas para os mestres que conhecem as leis do céu, a verdade, a realidade do céu. E aí Maria falou, Jesus, como é que você faz isso comigo? Eu fiquei aqui preocupada, eu fiquei aqui ansiosa, sabe? Sem saber de você. Ele falou, mulher, você devia saber que eu estou tratando dos assuntos do meu pai. Você devia saber que eu estou buscando os interesses do meu pai, que eu estou na casa do meu pai, eu estou na casa do meu pai. A minha casa é o céu. Nós podemos ser uma criação de Deus de verdade. Ele pode gerar algo novo em nós, ele pode gerar um novo ser em nós. E sim, a nossa identidade vai ser firmada nisso, porque não somos mais nós do passado. Eu sou filha do meu Pai do céu. A minha casa é dentro de cada um de vocês. O reino do céu está dentro de cada um de vocês. Então, minha maior mudança tem sido essa, de mudar a minha perspectiva mesmo, sabe? Não mais eu vivo, a Fernanda vive, mas o Espírito Santo vive em mim, Jesus vive em mim. A mesma vida, o mesmo Espírito que habitou em Jesus agora habita em mim. Então a minha perspectiva muda, e o meu caminhar muda, e as minhas intenções, o meu propósito muda. Então tudo que a gente vai fazer hoje, tudo que a gente vai fazer nessa terra, não é mais sobre a gente, os nossos desejos, as nossas vontades e tudo. É sobre Ele habitar, viver através da nossa vida. A gente sente no nosso caminhar como se o Espírito Santo ele guiasse a gente mesmo. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente bota o pezinho fora assim, a gente sente incômodo, né? Sente incômodo. Então, quando alguma coisa quer puxar a gente pro mundo, né? Porque tem uma diferença muito grande. Quando a gente está no mundo, a gente ainda não se abriu, a gente sofre, porque a gente busca coisas do mundo. E quando a nossa visão abre e a gente passa a entender o que são as coisas do reino, a gente não quer sair dali. Só que a gente não pode ser a cana. A gente tem que estar muito firmado. E nem morno, né? E esse é um desafio muito grande, porque você vai conviver com pessoas que eu costumo até brincar com o termo pé capelar. Você convive com pessoas, você convive no mundo. Então, de que forma você vai representar o reino e impactar as pessoas que estão no mundo, trazer elas? Você influenciar e não ser influenciada. Então, né? Você vai usar ferramentas do mundo, vão confundir você muitas vezes com pessoas do mundo, mas não é nada daquilo. Você está agindo totalmente no reino. Eu acho que a gente tem que estar sempre consciente. Mas como que a gente traz essa consciência? Como é que a gente está no mundo sem ser do mundo? Como é que a gente anda em graça? Como é que a gente anda em unidade com Deus? Como é que a gente anda firmado na nossa verdadeira identidade? É a constância e a disciplina de todo dia a gente buscar esse encontro com o Pai, esse ir para esse lugar de secreto mesmo, esse lugar só nosso, esse lugar de intimidade, de amizade, né? Ouvir, receber dele. É um mergulho mesmo, tem que mergulhar. E assim que a gente recebe, a gente se enche, a gente está pronto para esse dia. É o pão de cada dia. A gente precisa receber esse pão de cada dia. A gente precisa limpar o nosso coração a cada dia. A gente precisa enxergar as mentiras, aquilo que nos afasta de Deus,
que estão dentro da gente, né? E a gente não estava enxergando até então, de repente a gente enxerga. E a partir do momento que a gente enxerga, a gente gera, a gente começa a criar uma nova causa para gerar um novo resultado. Eu tive um sonho que eu tinha que vender a Isabela, que é uma consagrada de Deus. Ela dizia assim pra mim: vende a sua calça verde, vende a sua calça verde. E aí eu fiquei tipo, cara, o que Deus quer falar comigo, né? São símbolos, né, que ele usa pra se comunicar. Comigo, né? Não sei com você, comigo é assim. Acredito que é uma linguagem que ele usa para quem também acredita e se abre, né? Com cada pessoa ele vai se comunicar de uma forma. Exato. Eu sou muito ligada no que está por trás de todas as coisas, tanto símbolos quanto palavras, o significado das palavras, o significado das coisas, a simbologia. Eu já estudei muito sobre isso, então para mim eu tenho muita clareza quando eu estou vendo cores, quando eu estou vendo imagens, arquétipos, eu sei, sabe? O do que a gente está falando, o que a gente está transmitindo, o que a gente quer transmitir. E por isso é tão importante a gente trabalhar também aqui o nosso físico, a nossa imagem, porque ela precisa estar condizente com o nosso interior. A gente precisa comunicar aquilo que a gente é dentro da gente. É sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo de hoje, tá, gente? Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu tive um sonho e nesse sonho eu escutava assim: vende essa calça verde. E eu pensei, cara, Deus, será que tá falando pra mim pra eu parar de usar calça? Por quê? Porque eu tava incomodada de usar calça nesses dias que eu tive esse sonho. Por quê? Porque eu tava sentindo que eu precisava ir pra uma nova fase. E qual é esse novo momento da minha vida? Representar a minha nova, ou a minha verdadeira identidade, sabe? Antes de ter esse entendimento, não é sobre não usar calças, eu fui pesquisar o porquê as pessoas, as mulheres, começaram a usar calça. E conforme a minha pesquisa, a Kel provavelmente vai saber mais do que eu sobre isso, mas conforme a minha pesquisa, as mulheres elas começaram a usar calça quando os homens, maridos, começaram a ir pra guerra. E quando eles foram pra guerra, elas começaram a assumir o trabalho desses maridos, desses homens. E porque elas estavam assumindo trabalhos pesados, elas começaram a usar calças, porque era mais confortável do que naquela época usar aqueles vestidos muito desconfortáveis. Hoje em dia até o contrário, né? Muitos vestidos vão ser mais confortáveis do que muitas calças, porque tem calças justas, apertadas, que eu detesto. Eu não gosto de nada desconfortável, essa é uma verdade sobre mim, sabe? Eu não gosto de nada, tipo, só por estética ficar bonito, sabe? Tipo, eu zelo pelo conforto, assim, pelo bem-estar, pra me sentir bem, livre, sabe? Então, como unir, né, essas duas coisas? Aí, pra finalizar aqui, aqui eu começar a dar aula dela, Deus falou assim pra mim: Fernanda, você não tá na guerra e você não precisa lutar, não tem ninguém na guerra, seu marido não tá na guerra, porque o seu marido sou eu, o seu noivo sou eu, e eu sou forte, eu sou poderoso, eu luto por você, então você não precisa colocar calça porque alguém tá na guerra e você precisa assumir o controle, não, porque o controle tá na minha mão, então leveza, sabe? Você pode descansar, pode ser leve, pode ser tranquilo, pode ser bom, pode ser prazeroso, pode ser alegre, pode ser maravilhoso, porque você é a minha amada, é a minha filha amada, é a minha protegida, é a minha escolhida. Eu cuido de você, eu protejo você, tá tudo bem, você pode usar saia, você pode usar vestido, sabe? Sim. Então, a partir disso, eu contei tudo isso pra Kel, convidei ela pra gente gravar uma série de vídeos. Tem muitas novidades a mais. Espera, fica até o final do vídeo pra você saber, mas agora deixa a Kel dar a aula dela. Olha, Fê, enquanto você... Ela entendeu que eu adoro ser chamada de... eu fico tentando captar, eu fico bem quietinha tentando captar, porque o nosso compromisso aqui também é se mover com o Espírito Santo, tá? Eu não quero só dar a minha opinião de profissional, então é um esforço muito grande, porque você sabe que a gente converge muito em alguns pontos e coisas que você às vezes está vivendo, eu também estou vivendo de modo diferente, mas a gente está nessa sintonia, né? Então a gente já conversou até sobre isso também, a gente converge em muitos pontos. Então assim, quero me mover no Espírito Santo, quero te responder, quero participar de uma forma bem pro reino mesmo. Entrega. É sobre isso.
Então, quando você fala sobre essas referências, calça, vestido, quando você sonha com isso, eu acredito que mais do que o símbolo, quando Deus está comunicando isso para você, você tem um sentimento. Quando aparecem os símbolos, você vai sentindo. Exato. E é esse sentimento que traduz. Exato. Quando alguém sonha, a gente acha que é um sonho doido, quando a gente fala, mas o sentimento que fica quando os símbolos aparecem. Então, assim, Exato. Claro, calça tem todo um contexto histórico mesmo. Ela veio do guarda-roupa masculino, porque os homens, eles andavam a cavalo, eles precisavam de uma roupa que fosse repartida no meio, né? Então, as mulheres, quando começaram a ter mais liberdade, acredito que pelo homem ele ter se retirado para ir à guerra, elas começaram a se ver sozinhas ali, tendo que fazer as tarefas todas, inclusive as masculinas. Ponto 1, se sentir sozinha. Não tem quando a gente tá em casa, não tem ninguém, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente bota o som alto, fica com a roupa que quiser e começa a agir espontaneamente. Liberdade. Pode ter rolado algo desse tipo, né? Então ali, ela vendo um armário cheio de calça ali do marido, ela pegou, ela amarrou. Isso a gente faz também, né? Sorry, galera, estou testando um aparelho novo. E a gente faz isso também com o guarda-roupa do namorado do marido, não faz? A gente não pega às vezes Eu já blusa, tive uma fase camisa. que quem é antigo aqui no canal, se você não viu, tem um vídeo aqui embaixo que eu contei a minha história com a questão de roupas, assim. Porque é muito sério pra mim isso, Kel, porque teve uma fase da minha vida que eu tava começando nesse entender que existe um mundo espiritual. Eu não tinha ideia que existia, pra mim era só um mundo físico. E aí, quando eu descobri isso, o que aconteceu comigo? Eu quis tirar tudo de mim e eu doei todas as minhas roupas. Você tem noção? Eu doei tenho. Todas. Vou te falar porque Você também? eu tenho. Então, eu passei por um processo que eu não tinha tempo pra mim. Eu tive que abdicar de mim pra cuidar de uma outra pessoa. E eu realmente também dei todas as minhas roupas, assim. Durante alguns anos eu comecei a me desfazer de tudo e para as roupas se combinarem entre si eu acabava usando muito preto e aí eu entrei naquela coisa de guarda-roupa cápsula, né? E eu quis minimalismo, testar né? isso. Eu e também. Aí, a gente deve ter entrado nisso, a gente entende do que é esvaziar. E aí o que aconteceu? Eu usava a roupa do namorado. Tipo assim, eu não tinha nenhuma vaidade nessa época, assim, zero. Tipo, eu não tava nem aí. Nem aí. Eu cortei meu cabelo assim, curtinho. Eu tava com o cabelo grande, cortei meu cabelo curtinho, sozinha em casa. Tipo, foi um desbravamento. Foi subir no cavalo e começar a cavalgar, sabe? Tipo, vamos entrar nesse mundo então. Bora pro mundo novo. Bora pro mundo espiritual. Bora esvaziar de tudo. Eu sentia que eu tinha um pouco de apego com as minhas coisas. E por que eu sentia isso? Porque eu convivia com uns amigos que eles... do nada, eles tinham acabado de alugar uma casa, eles tinham uma vida, tipo, uma vida no Rio de Janeiro. De repente eles assim, vamos embora? Vamos viajar o mundo? Vamos! Aí eles pegaram, tipo, 3 pecinhas de roupa, colocaram numa mochilinha e bora! Eu fiquei assim... Eu acho que todo ser humano tinha que se dar essa experiência. Eu falei, cara, eu sou muito apegada com as minhas coisas, eu me comparei com eles. Essa experiência de se desfazer das coisas. Eu falei, não, peraí, tipo, às vezes a pessoa quer usar uma coisa minha, eu fico tipo, meu. Alguém quer alguma coisa minha, meu. Eu sentia isso, que eu tinha apego com as minhas roupas, que eu tinha apego com os meus livros, que eu tinha apegos, sabe? E aquilo começou a me incomodar, tipo, muito. E aí eu falei, não, agora então eu vou pegar, fiz uma mala e dei pra uma menina que eu via sempre, na época eu morava no Recreio. Eu via sempre essa menina com o filho dela vendendo bala lá na frente do Recreio. Fui lá e dei tudo pra ela, gente, tudo. Eu fiquei com uma calça, uma blusa, umas 4 pés de roupa, assim, só. E usava, e aí eu não tinha roupa, né? O que eu tinha que fazer? Usar a roupa do namorado. Isso é muito loucura. bom. Loucura. Isso é uma ótima experiência. E assim, muita coisa dá uma sensação de segurança. E quando eu me desfiz disso, eu comecei a entender. Eu falo, gente, por isso que eu acho que as pessoas se apegam às coisas. Elas têm essa sensação de que elas têm coisas, elas estão asseguradas. Na verdade é um medo, né? Que por trás disso. Eu acredito que seja a raiz, sim. Então,
a gente passou por isso, né? Você passou por isso, eu tô me identificando aqui. As mulheres lá no passado passaram por isso, experimentar coisas de referências diferentes no seu guarda-roupa. Mas isso delas sentirem sozinhas também não dava só pra elas uma sensação de bora fazer o que a gente quiser, a gente tá sozinho. Talvez também tinha uma certa sensação ali de caraca, estou sozinha. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me virar, eu tô sozinha, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser capaz, eu tenho que me esforçar, e eu tenho que subir no cavalo, eu tenho que me... Sabe? E essa coisa do guarda-roupa também... Isso não é feminino, né? É uma coisa, assim, essencialmente representativa. Nada garante, aliás, eu posso quase que garantir que as mulheres usavam sim calça. Só que quando você vê um filme, nós não estávamos lá naquela época, tá? Mas quando você vê um filme, lê um livro, a referência é aquele vestido, é a anágua, é o espartilho. Essa é a referência, mas é claro que haviam mulheres que usavam, de repente, no campo, elas já faziam isso, né? E o movimento da moda é muito assim. Quem cria a moda não é o estilista. O estilista, ele tem um olhar para a sociedade. O estilista, ele estuda. Uma observação do que é necessário, comportamento, do que falta. Né? A gente estuda comportamento, porque a gente tem que lançar o produto antes das pessoas saberem que elas querem. A gente tem que observar, por isso que existe também muito daquele segmento, o Cool Hunter, que ele é o caçador de tendência, o caçador de comportamento. Então, assim... Posso falar uma coisa interessante também? Eu observo que muitas pessoas, eu digo por mim também, muitas pessoas quando começam a entrar, conhecer esse mundo espiritual ou estão dentro desse mundo espiritual envolvido de alguma maneira, acabam se afastando dessa questão da aparência por julgar ser fútil ou por não se encaixar mais, não é? Tipo, eu digo por mim assim, eu não... O que acontece? Eu entendi, bom, beleza, então o importante é o meu interior, o importante é a minha mente, o importante é o meu coração, são meus sentimentos, a minha visão pro mundo, para as pessoas, como eu falo, como eu trato as pessoas, como eu me trato. O importante é amar as pessoas, o importante... Sabe, eu comecei a dar valor para um lugar diferente. Talvez do externo, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a me afastar disso, tipo, não dar mais importância para esse mundo de aparência, sabe? Para esse mundo físico. Então eu deixei muito de me comunicar da maneira que antes eu gostava muito de me comunicar através de minha roupa, a roupa que eu escolhia. Eu era talvez muito você estivesse, nós estivéssemos no extremo e a gente foi até o outro. Isso, para chegar no equilíbrio. Nos aprofundamos, né? Então é sobre isso. E eu vejo também, por exemplo, meninas que eu conheço que começaram a entrar nesse mundo espiritual, que eram da moda, por exemplo. Modelavam, eram modelos e tal, e falaram, não, esse mundo não é mais pra mim, eu não concordo mais com isso. Eu, como atriz, me afastei também. Por quê? Não concordo mais com esse ambiente, não faço mais parte disso, não me identifico com isso, não gosto de muita coisa que eu vejo, que eu sinto ali. E aí o que aconteceu? Porque corrompe. Mas é mais... A essência, a gente tem que buscar a essência das coisas, pra gente não repelir algo que possa ser bom naquela atividade, certo? O resultado mais importante que eu entendo de todo esse caminho, de todo esse processo, é o seguinte: a gente não precisa, a gente não pode, de maneira nenhuma, fugir. Se levanta e ocupa o seu espaço. Você não concorda? Criar algo novo. Faz do seu jeito, faz do jeito que Deus não te deu um olhar, Deus não te deu capacitação. Faz na linguagem do reino. Exato, faz com propósito, faz novo, faz algo novo, grandioso, à altura do nosso Pai. Sim. Sabe? Então esse é um novo momento mesmo, um novo mundo, um novo tempo pra gente aqui. É novo pra mim, é novo pra você, porque a gente nunca passou por isso. A gente tá compartilhando, é como se a gente estivesse compartilhando a nossa experiência, porque... eu tenho que fazer um esforço para eu não pegar a referência antiga, né? Porque eu tenho uma bagagem, né? Tenho uma bagagem ali, só que eu quero fazer algo novo.
baseada no reino. Eu Você quero também viver algo novo. Essa questão do sentimento é muito importante, porque o que Deus está trazendo para mim, o que Ele tem comunicado comigo, é sobre realmente eu sentir essa verdadeira identidade. Como eu me sinto nessa verdadeira identidade, não só saber, não só mentalmente, mas como eu me sinto. Eu me sinto segura, eu me sinto protegida, eu me sinto amada, eu me sinto cuidada, eu me sinto preciosa, única, a menina dos olhos dele, sabe? É essa sensação que hoje me dá vontade de me comunicar de uma maneira diferente, me expressar de uma maneira diferente. É isso que está me fazendo ter vontade de me vestir como uma princesa, sabe? Como a filha do rei, sabe? Como eu vivo nos meus aposentos celestiais. Essa a minha realidade. Cabeça tá no céu e o pé tá na terra. A minha cabeça tá no céu. Essa é a minha identidade. Essa é quem eu sou, filha amada. Então, me mover de maneira diferente através desses sentimentos e dessa minha verdade, sabe, da minha essência, e comunicar, expressar isso de todas as formas possíveis, incluindo minha aparência. Vou fazer uma viagem em setembro. Toda vez que eu faço uma viagem tem um desbloqueio mesmo na minha vida, abre para um novo nível, porque eu vivo experiências novas e tudo mais. E eu sempre meio que entendo qual vai ser esse novo nível e essa nova experiência de acordo com o que eu enxergo desse lugar que eu vou antes de ir. Então, por exemplo, fui para Orlando. Eu tava sem guarda-roupa nessa época, a primeira vez que eu fui em 2018. Já tinha dado tudo pra moça. Tinha dado tudo. Do recreio. E aí como que eu refiz o meu guarda-roupa? Em Orlando. E aquela era a minha identidade da época. Qual? Cores, colorida, alegria. Tinha uma coisa da criança que estava sendo curada dentro de mim naquela época, sabe? Uma coisa alegre, leve e de viver sonhos, de viver realizações. Foi uma viagem muito impactante pra mim, porque foi muito emocionante, porque nunca foi algo muito alcançável pra mim. Eu nunca vi isso como possível, sabe? Eu nem pensava sobre isso. Sim. Eu não pensava, tipo, eu vou estar nesse lugar um dia. Olha como as referências, elas são muito importantes, tá? Você tinha dito que você passa muito por isso. Cada viagem que você faz te traz algo e você está muito aberta a meio que fantasiar, né? Porque nosso figurino é um figurino, assim. Sim. Até porque então eu passou vim desse lugar de teatro, né? Então pra mim a vida total. Teatro. E a pessoa que é formada em moda é figurino, né? Pense como esse assunto me... Deus une propósitos. Meu brilho no olho, né? Então, assim, você disse que você está muito aberta a fazer essas mudanças porque você quer realmente viver experiências. Eu te conheci já no seu figurino de Orlando. Depois de Orlando, você conheceu. Depois de Orlando, Tem a bagagem de Orlando, que eu continuo amando cores. Em que momento eu te conheci? Minha alma, ela é muito colorida. Sim. Eu sou encantada. A gente foi assistir o filme da Pequena Sereia. Cara, na hora que vem cor e vem dança e vem não sei o que, eu fico assim... Por isso eu amei tanto a Disney, porque eu amo, eu sou apaixonada por isso, sabe? Eu sou apaixonada mesmo, isso, nossa. Você gosta dessa parte lúdica, né? E você passa eu sou muito essa isso, pessoa, né? Sorriso de criança. Inclusive, no dia que eu te mandei áudio, você fala muito. No dia que eu te mandei áudio, eu falei assim, eu acordei e eu não tinha café em casa. No prédio que eu moro, no subsolo tem um mercado, né? Eu falei, vou comprar um café no subsolo. Aí eu falei assim, vou de pijama mesmo. Essa era a Fernanda de antigamente. Eu não ligava, eu ia de pijama pra qualquer lugar. Eu não tava nem aí, E essa era a verdade, eu não tava nem aí. Por quê? Eu não tava nem aí para como as pessoas iam me olhar, como elas iam se sentir. Só que isso choca as pessoas, entende? Isso deixa as pessoas tipo, uau, uma pessoa de pijama num lugar onde não é pra estar de pijama. Isso choca. Uma pessoa de orelhinha, meu Deus, isso choca as pessoas. E eu não me importava em chocar as pessoas. Acho que no fundo eu até gostava de chocar as pessoas. Essa é a maior verdade de todas. Então, hoje eu já me importo com as pessoas porque houve uma transformação interna, uma transformação no meu coração. Eu me importo com as pessoas. Eu me importo como elas se sentem. Eu prefiro que elas olhem pra mim e sintam bem-estar. Que elas se inspirem de alguma maneira mais positiva do que o choque.
Você tá entendendo? Sim, porque uma coisa é o que a gente faz, o efeito que tem pra gente. Agora, como cada um vai interpretar, por mais que a gente não tenha controle e também não deva pensar sobre isso, algumas referências a gente já sabe o que vai acontecer. Alguma responsabilidade a gente tem, né? E se você quer comunicar, você pode usar ferramentas ao seu favor. Se você não usar, você sabe que vai correr o risco de não comunicar. De ser sábio, de ser sensato. E é algo que naquela época eu não tinha lido a Bíblia nessa época, eu não tinha buscado essa fonte, essa sabedoria, então era outro lugar. Né? Sim. Tem uma transformação real. Então, quando a gente não tem muito conhecimento, o que a gente pensa? A gente pensa muito assim, Deus, natureza, e a gente vai pelo nosso pensamento natural. Mas aonde a gente vai conseguir entender melhor a mensagem de Deus? A gente tem que entender que Ele não é um ser como nós. Tem certos conceitos dele que a gente não entende, que é o conceito de eternidade. A gente é um ser eterno? A gente não é, a gente é matéria. Então como que a gente vai entender, vamos supor, Apocalipse, se a gente lê como se a gente estivesse lendo uma história natural? Não é natural. Então ele tenta se comunicar com a gente de uma forma que a gente entenda, com símbolos, com não sei o quê, mas se a gente se esforçar um pouquinho para tentar entender que Deus é um ser, não é humano. Conceito de tempo. O conceito de tempo nosso é cronos, é linear. Para Deus não tem isso. Você não pode pegar Deus e botar numa caixinha. Então, assim, nós fazermos esse exercício de quebrar o sistema mesmo. Pô, vou lançar uma marca. Por que eu tenho que lançar uma marca primavera, verão, outono e inverno? Por quê? Eu vou consumir os insumos do planeta, não vou dormir à noite para lançar naquela data que está todo mundo lançando. Por que eu tenho que fazer isso? Minha marca, meu público-alvo é pessoas que gostam de viajar, tô dando um exemplo. Cara, o que o cara quer? Ele quer roupa, que ele tire da malha no amarrote. Então você está fazendo mais do mesmo? Não. A Fernanda, ela tá aqui, ela não quer fazer mais do mesmo. Você me chamou de Fernanda, foi muito sério agora. Fernanda não tá legal, Fernanda. Fernanda não tá legal, é Fefe. Fefe, entendeu? Bora. Fefe? Então assim, Fefe vai pra Paris, tá? A Fefe foi pra Paris. Você foi, depois de Orlando. Depois você teve de Orlando. Aquele boom, aquele insight. Paris. Você adquiriu roupinhas lá. Antes de ir pra Paris, eu olhei Paris. Falei, não, Paris tem uma elegância. Eu tô chamando a Kel pra gente escolher quais são esses figurinos que eu vou usar nessa viagem. Eu não vou dar spoiler ainda, eu não vou contar exatamente, mas vocês já vão saber. Não tem como vocês não saberem. Então vocês vão saber, eu não vou falar, mas vocês vão saber. Quem adivinhar, conta aqui, escreve aqui. Pra onde eu vou, pra onde eu vou viajar. E cada um dia dessa viagem, a gente vai contar uma história, a gente vai passar uma mensagem, sem precisar dizer nada.